Bom dia! Num sábado frio que dá vontade de ficar escondidinho embaixo do cobertor, mas aqui estamos, seguimos com o nosso desafio e hoje nós vamos falar do Papa. Papa, o Hierofante, o Sumo Sacerdote, o Grande Sacerdote. E eu confesso que eu tive uma certa birra com essa carta por um tempo, porque todas as vezes que eu olhava para ele, eu pensava naquele padre carrancudo que faz tudo diferente do que prega por debaixo dos panos. Sabe aquelas pessoas, não só padres, né, mas aquelas pessoas do mundo religioso que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque o que eu faço eu não te deixo ver, porque é muito errado. Me vinha essa imagem, que é uma parte de sombra. E com o tempo eu fui deixando e continuei observando, e aí eu fui começando a de fato me conectar com o que essa carta significa e a entender. Que é o que a gente vai fazer hoje aqui também, né? Bom dia, Cléia, que delícia você ao vivo aqui também. E o que é o Papa? O Papa, ele... Eu vou falar Papa, né? Mas é Hierofante, não estamos falando, acho isso importante deixar claro. Eu não estou falando num termo religioso, não estou falando de uma religião específica, de um dogma específico. Não existe certo ou errado. O tarô, ele não é conectado diretamente, ele tem influências cristãs pela época, esse aqui específico, né? Pela época que ele foi feito, mas não estamos falando de religião, tá? Pense na figura representativa em todas as religiões. Qual que é a posição ou o papel da figura do Papa, por exemplo, quando a gente pensa na Igreja Católica? Pense de mente aberta. A função dele é ser um canal, né? Ele é um canal entre o divino e o terreno. Ele é aquele que ensina os dogmas, que prega os dogmas, que vive os dogmas. E como que eu faço quando eu tô pensando no Papa e na minha vida, né? Como assim? Eu vou virar o Papa, então tem que virar, né, a pessoa. Não é isso. Quando eu falo de trazer o Papa para minha vida, ele é, na minha visão hoje, principalmente, ele é um professor. Ele é um professor do divino. E quando a gente fala no lado luz, naquela posição luz que ele tá, ele é o professor que ensina como se conectar com aquilo que é maior que você. E ele vive essa conexão, né? A pessoa que vira Papa, ela abre mão da própria identidade, ela abre mão do próprio nome, ela abre mão da própria vida para viver em prol de ser esse guia para outras pessoas. É uma pessoa que é benevolente, que é presente e tal. E aí é lógico que não é sobre isso especificamente quando a gente está falando do nosso desafio. Mas como que você pode ser guia de outras pessoas, encarnando, né, esse lado Papa em você, nesse mundo terreno? Contando a sua história, honrando a sua história, abraçando a sua história, né? E foi a partir desse ponto que eu comecei a conseguir me conectar com o Papa. Qual é o X da questão aqui? A gente tem superações, tem enroscos, tem tombos gigantescos que a gente caiu na vida, coisas que a gente aprendeu, coisas que a gente queria ter sido ensinada e não foi e descobriu na prática como é. E ao mesmo tempo a gente tende a ter vergonha dos nossos erros. Às vezes não é, na maioria das vezes, não é nenhuma vergonha consciente, mas eu tenho essa coisa de me colocar como sendo, no mínimo, uma pessoa ok. Imagina, eu nunca cometi erros feios. Não fiz nada de errado, não. Sabe? Eu vi gente que fez, mas eu... E é aqui que a gente traz o Papa para nossa vida. É honrar as nossas escolhas, mesmo as erradas, porque elas trouxeram um aprendizado. E quando eu começo a compartilhar a minha história, quando eu começo a permitir que as pessoas vejam, conheçam, saibam os meus erros, os meus acertos, eu estou sendo professora de vida para elas. Eu estou inspirando. Quantas histórias a gente julga como sendo pequenas e podem fazer
toda a diferença em como uma outra pessoa vai lidar com a vida dela só de ela ouvir aquilo que você tá contando. E muitas vezes você se julga e fala, não tem valor, ai, é feio, é algo, né? A gente põe elas nesse lugar de, não posso. E aí o convite de hoje é sábado, então o desafio não vai ser um passo em si para que você tome, mas é você olhar para sua história e pensar, eu tô honrando a minha história? O que eu tenho para ensinar para as pessoas ao meu redor? Como eu posso me abrir para ensinar coisas, lições que eu aprendi, sendo quem eu sou, vivendo a vida que eu vivi? Aqui no próprio desafio, vocês estão tendo esse exemplo meu, na minha comunicação de forma geral, eu sempre trago os pontos da minha história, porque eu sei que, por mais que sejam vidas diferentes e ninguém esteja vivendo exatamente o mesmo processo que eu vivi, coisas que eu passei e que hoje já estão superadas podem servir de luz no fim do túnel, no mínimo do mínimo, para mostrar para outras mulheres que, cara, olha só, eu consegui, eu tô aqui e eu tô bem. O que você tá sentindo agora vai passar. Eu sou prova, sabe? É esse espaço. E aí, quando a gente se permite trazer essa parte aqui para nossa vida, ser o Papa, né? Ser essa pessoa, é esse lugar onde eu falo, ok, eu não sou perfeita, eu não sou livre de falhas, mas eu vou honrar todas essas falhas de forma a poder ser guia onde couber para inspirar outras pessoas. E a forma mais simples de fazer isso é simplesmente vivendo a minha vida, não é sair por aí com megafone, contando sua história pelo bairro, não é isso. Mas é você ser vulnerável, se permitir ser vulnerável, se permitir essa coisa do eu posso contar o que deu certo, eu posso contar o que deu errado, eu posso simplesmente ser, e nesse processo de dar esses passinhos, de fazer esses movimentos, eu vou permitindo de uma forma silenciosa e maravilhosa todo mundo que está ao meu redor fazer também. Então, pegando esse ponto do Papa, exercite a fagulha divina que está dentro de você, se permitindo ser autêntica, ser real, contar tudo aquilo que já rolou, que você sinta que deve, porque a intuição também está muito conectada com esse lado, né, nosso do canal divino. Se de repente eu tô ali numa conversa e eu sinto lembrei de uma história sem motivo aparente, quer dizer que provável aquela história vá ser de ajuda para a pessoa que está conversando comigo. E aí é esse o lugar onde muitas vezes a gente se desconecta do nosso divino, porque a gente fala, não, mas eu não posso contar. Pode, conta. Não se preocupa com o processo do julgamento, e isso não é impor a sua história no outro, não é dizer o que a pessoa deve fazer, mas é honrar aquilo que você já viveu, as experiências que você tem, o que você aprendeu com isso, e assumir essas chaves do conhecimento para compartilhar com outras pessoas, porque aí você vai ser inspiração e vai ser permissão. E quando eu conto a minha história, eu vou curando mais um pedacinho em mim também. Então o convite de hoje, quando a gente fala da carta do Papa, vou mandar perguntinhas para cutucar a cabeça lá no grupo, mas é para vocês observarem e pensarem como eu posso honrar mais a minha história. Como eu posso ser professora de possibilidade. Né? Que parte, onde eu posso exercer isso aqui. E uma dica que eu trouxe também. Basicamente todos os livros da Brené Brown que tem imperfeição no nome são perfeitos. Eu amo ela, todos os livros dela são incríveis, mas esse livro também ajuda muito, a arte da imperfeição, a se colocar nesse lugar de entender que você é incrível sendo a pessoa que você é e que isso pode ser um estopim de inspiração para as pessoas ao seu redor. E o ponto mais importante de toda essa colocação que eu fiz aqui, se eu me permito mostrar a minha coragem, mostrar a minha autenticidade, mostrar as minhas vulnerabilidades, aquilo que talvez sejam percebidos como fraquezas, eu me coloco em movimento justamente porque eu vou estar dando espaço para o divino se manifestar em mim. Afinal de contas, tudo aquilo que está fora, que é maior, que é superior, é o que é perfeito, e a gente está aqui para trabalhar as nossas imperfeições. Então, se eu mostro as imperfeições que eu tenho, eu tô dando espaço para que elas possam ser evoluídas, para que elas possam ser melhoradas, para que a coisa possa fluir de uma forma diferente.
Então, conectem-se. A gente tá tão frio hoje que não tô conseguindo nem falar, mas conectem-se. Não vai. Se conecte. Pronto, ficou melhor. Se conecte com o Papa. Faça esse vasculhamento mental por aí hoje sobre onde você pode ser essa professora que conecta o que tá lá em cima com o que tá aqui embaixo, simplesmente sendo você. Eu vou mandar mais algumas perguntinhas, todo o movimento de praxe no grupo agora para quem tá lá, e à noite eu abro pra gente trocar. Amanhã a gente volta com os enamorados. E só pra reforçar, a palavra do Papa, tava esquecendo já, a palavra do Papa é ensinar. Até a noite, meus amores. Beijo, Cléia. Obrigado por estar aqui comigo hoje.